Vamos falar sobre informação de erro da calculadora financeira HP12C. Quantas horas você já perdeu procurando saber onde estava o erro que sua calculadora informou? Conferindo os cálculos, parece que está tudo razoável. Nada parece estar fora do lugar. No entanto, você faz um novo cálculo e a HP12C teima em mostrar no visor o aviso do erro. Existem 10 tipos de erros que a HP12C nos retorna após alguma operação irregular ou incorreta, né? Os tipos de erros vão de 0 a 9. Saber que tipo de erro a calculadora está informando vai facilitar a resolução do problema. Vou apresentar neste vídeo os erros mais comuns do dia a dia com alguns exemplos práticos. Erro 0. Esse erro se refere à operação matemática não permitida. Operações matemáticas que não podem ser feitas. Vou dar um exemplo prático, mostrar na calculadora, ok? Erro 0, por exemplo. O número está sendo dividido por 0. 20, Enter, 0, divide. Não pode, né? Outro erro está sendo calculado delta%, tem 0 na memória. Eu vou calcular 5% dele. Vai dar 0, né? Quer dizer, erro 0. Ou também, quando a gente tenta calcular raiz quadrada de um número negativo. Por exemplo, 25g raiz quadrada, erro 0. Existem outros casos em que podem aparecer o erro 0. Outro erro é o erro 1. Esse erro é referente a estouro do registro de armazenamento. Segundo o manual da calculadora financeira HP12C, o erro 1 ocorre quando a magnitude do resultado é maior do que 9,99999 vezes 10 elevado a 99. É um número astronomicamente grande. Então é difícil de acontecer com a gente, né? Em cálculos normais do dia a dia. Erro 2. Erros de estatística. Erro 2 se refere a erros de operações e registradores de estatística. Vou dar exemplo prático para você se situar melhor. Erros de operações e registradores de estatística. Exemplo, vamos limpar aqui registrador estatístico, né? F, clear, somatória. Bom, não tem nada no registrador estatístico que a gente limpou. Vamos tirar média dele. G, média de X. Não dá para tirar média porque não tem nada registrado, né? 10, somatória mais. Ele já tem um registro estatístico. Vamos fazer um desvio padrão dele. G, S. Ora, também não dá. Porque é impossível calcular desvio padrão com apenas um dado. É necessário pelo menos 2 elementos. Com apenas um elemento, não é possível fazer esse cálculo de desvio padrão. Erro 3 e 7. Esses dois erros são referentes à taxa interna de retorno, IRR. Quando a gente calcula a taxa interna de retorno, pode ocorrer esses probleminhas. Também aqui vai exemplo prático. Erro 3 e 7. Vamos começar com erro 3. Erro de taxa interna de retorno. Fluxo de caixa com todos os valores negativos ou todos os valores positivos. Por exemplo, cash flow do ano 0, 100, ano 1, 50, ano 2, 20, ano 3, 40. Vamos inserir isso aqui. 100, G, CF0, 50, G, CFJ, 20, G, CFJ, 40, G, CFJ. Agora a gente calcula a taxa interna de retorno, F e RR. Olha, erro 3. Por quê? Para que o cálculo da TIR seja possível, é necessário que o fluxo de caixa possua pelo menos um valor positivo e pelo menos um valor negativo. Outro erro muito comum que pode aparecer quando existe mais de uma resposta correta matematicamente. Pode ter 3, 4, 5 respostas corretas. É o caso desse fluxo de caixa que vou apresentar para vocês. Cash flow 0, 31.100, 63, CHS, G,
CF0 124.076 GSFJ 56.095.44 CHS GCFJ R$ 26.009 GCFJ 64.388.94 CHS GCFJ F e RR. Error 3. Neste exemplo, nós sabemos que existem duas respostas corretas. Se a gente colocar essa taxa a TIR nesse fluxo de caixa e descontar esse fluxo de caixa por essa taxa, né? Dá zero, né? VPL dá zero. Então, vamos testar aqui. Vamos colocar 0,92117 como taxa. F NPV. Olha, deu zero. Mesmo porque se eu colocar 1%, 1i, com certeza o VPL não vai dar zero. F NPV. Olha, deu 124,32. Se a taxa interna de retorno, ou taxa interna, taxa que a gente colocar aqui, informar, zerar o fluxo de caixa, está correto, né? Vamos colocar outra aqui. 249,3113 como taxa. Aí o VPL deve dar zero. F NPV. Olha, deu zero. Então, as duas respostas, pelo menos essas duas respostas estão corretas. Bom, vamos falar agora de erro 7. O erro 7, segundo o manual da calculadora financeira HP12C, indica que não existe uma resposta para o cálculo da TIR com os valores de fluxo de caixa que você forneceu. Ou seja, o fluxo de caixa tem algum problema. Pode ser o resultado de algum erro de magnitude dos valores informados, ou dos sinais dos fluxos de caixa, ou do número de ocorrências consecutivas do valor do fluxo de caixa. Olha, se você está gostando deste vídeo, deixa um like, né? Não esqueça do like, tá? Erro 4. Erros de memória. Quando você tenta inserir mais linha de programa do que a capacidade da calculadora, aparece o erro 4. Ou quando você tenta acessar uma linha de programa que não existe. Isso quando você for programar, né? Erro 5. Erros de juros compostos. São erros mais comuns no dia a dia dos nossos cálculos. E a gente vai ver alguns exemplos na calculadora. Erro 5. Vamos fazer teste com fluxo de caixa com o mesmo sinal. Por exemplo, temos aqui F seria X. Podemos deixar com duas casas decimais, né? PV de 100, positivo. Valor futuro de 120, positivo também. Taxa de 10%. N, erro 5. Porque o valor presente ou o valor futuro, um deles deveria ser negativo, né? Outro exemplo. Vamos calcular a taxa de juros. F seria X, PV de menos 100, CHS, PV. Pagamento de 10, CHS, PMT. N de 12 meses. Taxa de juros, erro 5 também. Por quê? Tenho aqui menos 100 de valor presente e menos 10 de pagamento. Um deles tinha que ser positivo. Outro erro pode acontecer, taxa de juros, né? Calcular a taxa de juros com N negativo. F seria X, PV 100, PMT 10 negativo. Olha, agora está certo, né? PV de 100, PMT negativo. N 12, CHS
N. 12 negativo. Vamos calcular aí. E erro 5, porque o N não pode ser negativo nesse caso, tá? Erro 6. Registros de armazenamento. Esse tipo de erro ocorre, por exemplo, quando o registro de armazenamento especificado não existe ou foi convertido em linhas de programa. Para cálculos de operações financeiras, não é muito comum aparecer esse tipo de erro, né? Bom, 7 a gente já falou junto com 3, né? Erro 8. Erros de calendário. Aqui a gente vai ver alguns exemplos práticos também. Geralmente ocorre o erro 8 quando há problema no formato da data. Erro 8 de calendário. Vamos deixar no padrão americano. Mês de ano. E a gente pode, por exemplo, fazer assim, 25/02/2025. Enter. F6. Eu quero calcular 100 dias para frente. 100 G data. Erro 8. Por que isso? Porque eu inseri a data no formato brasileiro e a calculadora está no padrão americano, né? Um outro exemplo. Com a data no padrão brasileiro. Dia, mês, ano. Está no padrão brasileiro. Olha, está aparecendo D.MY. Ok? Também vamos fazer assim. Eu quero calcular dia 25/13/2025. Enter. 10 dias para frente. 10 G data. Ó, erro 8. Por quê? 25 tá no padrão brasileiro, né? Só que eu inseri dia 25 como dia e mês como 13. Não existe mês 13. Assim pode ocorrer também erro 8. Erro 9. Assistência técnica. Se você fizer teste de reinicialização de acordo com o manual da HP12C e ainda ocorrer erro 9, significa que a calculadora precisa ser consertada, segundo o manual de HP12C. Se você gostou deste vídeo, faça inscrição para receber notificações de vídeos como este e compartilhe com seus amigos para mais gente aprender matemática financeira com facilidade. Até o próximo vídeo.